Pai do Senhor, pessoal, aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Vamos dar sequência aqui aos prolegômenos, né? Introdução à teologia, tá? Já vimos aí o capítulo 1 e agora passamos para o capítulo 2, né? Então vimos um pouco de definições dos termos e encerramos vendo aí alguns paradigmas da teologia. E na verdade, no último ponto, algumas subdivisões, né? Então a teologia, ela subdividiu os seus estudos, né? Ela sofreu algumas alterações, algumas modificações ao longo do tempo. E a teologia que estamos praticando até o momento, ela estuda, na verdade, diferentes áreas, né? Ela estuda em diferentes enfoques a Sagrada Escritura, os temas relevantes, estudos afins. Então ela subdivide esses diferentes estudos e especificamente vai tratando deles dentro dessas áreas, tá? Então agora no capítulo 2, página 15 do seu material, temos aí a frase de Martinho Lutero: a teologia é a gramática do Espírito Santo. Interessante, né? A forma bastante devocional, né, com que ele trata esse importante estudo, tá? Então temos aí a colocação de Martinho Lutero, que é bastante pertinente, bastante interessante. A teologia é a gramática do Espírito Santo, como que o Espírito Santo comunicando-se através dessa teologia bastante subordinada ao Espírito Santo, subordinada ao espiritual, ok? Então uma teologia que não está divorciada da manifestação espiritual de Deus, como infelizmente temos visto em algumas correntes de teologia liberal, um afastamento muito prejudicial do âmbito espiritual e uma desvalorização das Sagradas Escrituras, né, da sua verdade, da sua autenticidade, da sua revelação, né, do seu conteúdo inspiracional. Então temos que nos posicionar contra isso e observar esses importantes referenciais, tá? Síntese dos paradigmas da teologia. Pretendo caminhar por aqui, expandindo um pouco mais aquilo que já havíamos começado a tratar e seguir pelo capítulo 3 também. Então vamos prosseguir aí em capítulo 2 e 3 para essa aula, tá? A página é de número 15. O texto nos diz: estudamos na primeira aula o significado de prolegômenos, origem do termo teologia, né, vem de uma origem externa e foi adaptada ao nosso uso, né? O próprio termo theos, tá, do grego, e algumas definições de acordo com a perspectiva cristã. Também fizemos uma síntese dos principais paradigmas reguladores da teologia cristã: teologia habitual, teologia científica e teologia disciplinar. Os referidos paradigmas abrangem extenso período, como veremos nesta aula. No início, a teologia estava voltada à oração, ao estudo e à liturgia. É interessante que até a palavra laboratório tem a ver com orar e trabalhar, tá? Oratório e labor. Então, até alguns termos que são usados de empréstimo hoje no âmbito mais administrativo, no âmbito mais geral, tiveram origem, tá certo, num contexto bastante cristão. Laboratório, né? Orar e trabalhar. Os referidos paradigmas abrangem um extenso período, como veremos nesta aula. No início, a teologia estava voltada à oração e ao estudo e à liturgia. No âmbito ministerial, visava preparar líderes por motivos catequéticos e apologéticos. Na transição da Idade Média para da Idade Antiga para a Idade Média, tá? Da Idade Antiga para a Idade Média. Paradigma da teologia habitual. A teologia começou como sapientia, sabedoria ou hábitos de oração, estudo e liturgia. Ajudou a consolidar as disciplinas, ajudou a consolidar os discípulos fiéis e a preparar líderes para cuidar do rebanho e da doutrina. A igreja em Éfeso é modelo de excelência teológica e cita textos de Apocalipse 2:1-7, carta, né, de Cristo à igreja de Éfeso. Paulo ensinou Bíblia diariamente durante 2 anos, cita aí texto de Atos dos Apóstolos 19, tá, 8-10. Nas ruas e nas casas ensinava o que era útil, o Evangelho, Atos 20,
20, 21, 27. Ordenou a liderança que protegesse o rebanho das garras dos lobos enganadores, né, dos diversos hereges que tentavam já se infiltrar na igreja, né, propagar suas ideias distorcidas. O casal Priscila e Áquila, que pastoreou Éfeso, instruiu Apolo, pregador erudito. Timóteo, que desde a infância sabia sagradas letras, foi pastor em Éfeso. João Apóstolo, pastor em Éfeso também, ensinou a igreja a provar os espíritos. Robert Cuvier reitera que os 12 apóstolos eram graduados na escola peripatética de Jesus. Francis Piper crê que Timóteo realizou obra de um teólogo, extraiu valiosas coisas e as confiou a fiéis aptos para o ensino. Para Alfred Plummer, em 2 de Timóteo 2,2, temos a indicação antiga do início de escolas cristãs. Depois dos apóstolos, cresceram as heresias, os erros teológicos e confusões filosóficas pagãs. A igreja apegou-se ao credo dos apóstolos. Os apologistas refutavam as acusações de ateísmo, canibalismo, como eu falei, né? Incesto, preguiça e práticas antissociais atribuídas a eles por pagãos. Inclusive eram chamados até de ateus, né? Como cita aqui, por crerem num Deus que não é representado em imagens de esculturas, um Deus que não é celebrado nos festivais públicos, tá? Então, por crer nesse Deus espiritual, esse Deus que não pode ser visto por olhos humanos, eles eram reputados por ateus em relação à sociedade da época. Demonstrava que o judaísmo, as religiões pagãs e o culto do Estado eram tolice e pecado. E aí ele vai passar para o paradigma da teologia científica. Então, num primeiro momento, o que temos aqui? O início da fé. Então, com o início da fé, no contexto judaico ainda, você tem até um estudioso comparando a escola de Cristo, chamada escola peripatética. Essa escola que ensinava, tinha os seus discípulos uma aprendizagem simultaneamente teórica e prática. Então, o mestre conduz o discípulo em meio a situações onde demonstra o que está ensinando. Então temos aí a escola de Cristo, de fato, realizando uma metodologia, né? Utilizando uma metodologia que pode sim ser comparada a essa metodologia peripatética. Os discípulos iam juntamente com Cristo pelos locais onde era pregado o evangelho, era atendido os pedidos de orações em relação a curas, libertação, até ressurreição de pessoas que haviam falecido, enfrentamento a autoridades religiosas que questionavam a Cristo, que tentavam desmoralizá-lo diante de seus discípulos. Então Jesus Cristo dava-lhes a resposta necessária e os discípulos a tudo acompanhando e vivenciando isso de perto e tendo simultaneamente um aprendizado teórico e prático. Então Cristo, nos seus discursos, na sua fala, no seu ensino, mas também nas suas ações, nos seus atos, na sua demonstração. E aí você tem agora, né, com a formação desses discípulos, agora apóstolos enviados a toda a terra, em continuidade a esses ensinamentos a que estiveram expostos pelo menos 3 anos, tá, de suas vidas de forma integral. Manhã, tarde, noite, às vezes até de madrugada, quando iam orar, né, fazer vigílias. Então você tem essa imersão. Eles tiveram uma imersão no Evangelho. Eles foram de fato, eles imergiram nesse mundo. Eles estiveram completamente cercados por este mundo, tá? Esse mundo desses ensinamentos de Cristo, né? Dessa revelação da vontade perfeita de Deus, essa revelação dos planos de Deus, do projeto de Deus através de Cristo, tá? Então você tem os apóstolos participando desta imersão, sendo preparados então para, em continuidade, trabalharem tanto no âmbito catequético quanto apologético. No âmbito catequético você tem a formação das próximas lideranças. Então você tem o trabalho dentro da liturgia, tá? O ensino, né? Então você tem a oração, o ensino e a liturgia. Então a oração, a comunhão com Deus. Então é uma modalidade que exige
uma vivência daquilo que é ensinado, uma vivência contínua, tá? Uma prática bastante ressaltada daquilo que é apregoado, daquilo que é ensinado, daquilo que é crido. Não é simplesmente uma fórmula da fé, não é simplesmente um conteúdo teórico a ser absorvido, é algo a ser vivenciado. Então você tem a oração, os milagres presentes, as manifestações de Deus, tá certo? Os diversos meios pelos quais Deus interage, continua interagindo com o seu povo. Então a oração é sempre presente, o ensino, tá certo? Com toda a dedicação. Então você tem inclusive um livro, deixa eu encontrá-lo, deixa eu ver se eu encontro ele fácil aqui. Eu acho que eu não vou encontrar ele tão fácil, mas tudo bem. Você tem um livro chamado Didaquê, tá? O Didaquê, que é uma espécie de um manual, é o mais antigo manual da fé cristã, é uma dogmática, tá? Então, ele é um manual que descreve a correta maneira de receber apóstolos, né, de receberem missionários, pessoas enviadas para proclamar o evangelho, ordenação sobre a comunidade local, sobre profetas que estejam em seu meio, sobre toda esta forma, né, desse convívio, dessa organização, essa liturgia dentro da comunidade cristã, tá? Então você tem desses primeiros livros da cristandade, que foram também um dos mais importantes e continuaram sendo relevantes durante muito tempo para o cristianismo, chamado Didaquê. E ele tratava desses aspectos que estão sendo colocados aqui dentro desse paradigma da teologia habitual, tá? Então, sobre esta forma de viver o evangelho, de propagar o evangelho, de comunicar de uma forma correta, de formar as próximas lideranças, de organizar a igreja, de proteger a igreja, tá? Então você tem aí esse trabalho sendo feito de uma forma muito intensa durante os primeiros séculos do cristianismo. Trabalho catequético, de formação de próxima liderança, trabalho apologético, de formação, de preparo daqueles que defendem a fé, daqueles que estão prontos para resistir a ataques, né, de heresias, a distorções, tá, a calúnias que dão resposta, uma resposta bíblica, uma resposta tranquila, como Pedro aconselha, né, uma resposta fundamentada, né, para que possa de fato fazer a defesa da fé cristã. Então temos aí o primeiro paradigma, que é o paradigma da teologia habitual, que desde o início da fé cristã vai surgindo e vai se propagando com a propagação, com a disseminação do evangelho, a propagação da igreja, né? A igreja vai se propagando, vai crescendo, vai se expandindo, e essa teologia vai sendo praticada então nos diferentes meios, diferentes ambientes em que a igreja se encontra, né? Vai então fundamentando, né? Vai fornecendo meios, fornecendo subsídios para que a igreja possa afirmar a sua fé e possa se preparar, tá? Então o próximo paradigma que ele aponta aqui, 2.2 da página 16, é paradigma da teologia científica. Paradigma da teologia científica. E com esse paradigma da teologia científica, como eu abordei já na minha aula passada, tá? A aula que eu acabei de fornecer para vocês, você vai olhando para a história do cristianismo, observando algumas mudanças importantes, tá? Você vai observando algumas mudanças importantes. Essas mudanças vão transformando também a face da igreja, né? Como a igreja se posiciona em relação à sociedade, qual é a autoridade da igreja, qual é o alcance da sua autoridade, tá? Então, com isso, vão também sofrendo mudanças dentro dessa teologia. A teologia agora vai assumindo mais desse caráter, uma teologia científica. Antes tinha uma teologia habitual, uma teologia ligada à prática cristã, de modo mais geral, de modo mais habitual, como é colocado mesmo, né? Ligado mais à vida, ligado mais à prática da fé cristã no dia a dia. E agora vamos colocar dessa forma uma teologia mais profissionalizada, tá? Mais acadêmica. Então temos aí um âmbito mais acadêmico para a fé cristã. Então o cristianismo está assumindo agora uma posição de maior liderança a partir das transformações importantes que historicamente são apontadas, né? Então, uma vez que o cristianismo vai
ocupando agora um papel um papel central, né, na história, principalmente na história do Ocidente, a teologia também vai sofrendo algumas transformações, tornando-se uma teologia mais profissionalizada, tá? Com alguns atuantes dela, com alguns operadores dela que de fato produzem obras bastante relevantes e de um alcance muito maior, tá? Com uma acuidade muito maior. Então, paradigma da teologia científica, página 16. Este paradigma estende-se até a Contra-Reforma Católica. Então, houve a Reforma Protestante, posteriormente a chamada Contra-Reforma Católica, né, quando o mundo católico dá uma resposta àquela grande cisão causada aí pela Reforma Protestante, né? Então, eles vão se reorganizar e vão, de fato, modificar muitas das suas áreas, buscando uma profissionalização maior dos seus sacerdotes, um preparo maior para que eles possam resistir ao grande baque que tomaram com a Reforma Protestante, tá? A teologia durante séculos foi sapientia / sabedoria ou um ensino do viver para Deus. Depois desenvolveu-se para uma ciência marcada pela racionalidade e pela cientificidade no labor teológico. É exatamente essa mudança que estávamos constatando, né? Primeiro, uma teologia ligada muito à vida cristã, à prática cristã, ao evangelismo, às missões, né, a prática da igreja, né, a chamada teologia habitual. E depois que a igreja vai assumindo, a igreja católica, né, como coloco, né, a igreja que está institucionalizada, que está interagindo muito com o Estado, ela começa a assumir um papel mais preponderante, ela começa também a se profissionalizar, né, a se tornar um caráter mais científico, tá? E ela começa então a, de fato, organizar as demais ciências, a reger, a se responsabilizar pela estrutura do ensino. Tá? Ela vai ser a cabeça das ciências, tá? Vai ser a líder, né, entre as ciências, colocada aí como o ponto mais alto, né, dos âmbitos da universidade, e vai organizar as demais áreas de pesquisa, as demais áreas de ciência que estarão subordinadas a ela. Estarão trabalhando a partir da sua cosmovisão, tá? Sempre cooperando com a sua cosmovisão, não de forma independente, mas trabalhando subordinadas à sua visão, né? Subordinadas aí ao seu paradigma, tá? Primeiramente a patrística, né, como eu falei para vocês, foi a doutrina elaborada pelos teólogos dos primeiros 6 séculos, conhecidos como pais da igreja. Abordou a compatibilidade, tá? A compatibilidade entre fé, revelação e razão, filosofia grega, que é o que eu falei da didascaleia, tá? A didascaleion, né, ou didascaleia, era essa escola que, se eu não me engano, estava em Alexandria, né? Estava ali na região do Egito. Alexandria era o grande centro, né, de cultura daquele momento, e ali foi então praticado, né, este aprendizado, né, essa pesquisa, este ensino que buscava conhecer a filosofia grega, né, os conhecimento que havia na época das escolas gregas, e fazia esta, vamos dizer assim, esta filtragem, tá? Extraindo o que fosse útil e lendo tudo isso a partir de uma visão cristã, a partir de uma cosmovisão cristã. Então eles faziam a leitura de todo esse conhecimento que havia sido produzido no âmbito da filosofia, né, do mundo grego, helenístico, tá? Essa filosofia mais ampla, né, não somente do mundo grego, mas de outros estudiosos que também cooperavam para isso, mas dentro desse âmbito de conhecimento da filosofia grega. E eles faziam então uma releitura disso a partir de uma ótica cristã, e então formavam líderes que estavam prontos para interagir com este mundo. Então líderes que não se intimidavam diante dessas áreas do saber, né, desse conhecimento. Então tinham este conhecimento de uma forma muito profunda, e afirmavam a sua fé em meio, né, a este âmbito de saber, né, dessa filosofia. Então ele produzia um material, produzia um estudioso, tá certo? Um líder que sabia interagir dentro desses mundos, o que foi com certeza
algo muito útil para a fé cristã. Certamente foi algo que veio a colaborar de uma forma extraordinária para que o cristianismo não ficasse somente limitado a um âmbito mais leigo, a um âmbito mais iletrado, tá? Mas que ele pudesse também avançar e se posicionar dentro de um mundo acadêmico. Você vai ver posteriormente surgindo um Agostinho de Hipona, tá? Um Aurelius Augustinus, que de fato estudava retórica e participou, né, de debates num âmbito muito importante, que produziu obras extraordinárias que até hoje são relevantes, são importantes. Não estou dizendo que são desprovidas de erro, tá? Mas são relevantes, são muito importantes até hoje. Os reformadores, inclusive, utilizaram largamente de sua produção. E posteriormente, né, no âmbito já da teologia da escolástica, estamos ainda na patrística, mas dentro da escolástica produzirá aí a chamada escolástica, dentro dela o nome que eu acredito ser o mais importante, Tomás Aquino. Tomás Aquino com a sua Suma Teológica, trazendo uma visão cristã sobre todo o conhecimento. Um posicionamento, uma resposta cristã a todas essas possíveis perguntas dentro do âmbito do saber, tá? Então, dentro da patrística, ele cita Justino Marte, entre 100 e 165, Irineu de Leão, tá? Irineu importantíssimo também. Citei Orígenes, né? Então você tem aí Irineu, Contra Heresias de Irineu, aqui uma obra também extremamente relevante, tá? Um apologista, né? Orígenes, já citei. Tertuliano, Atanásio, então, extraordinário. Atanásio, inclusive, foi um dos grandes bispos, né? Foi um dos defensores da fé, foi um dos grandes combatentes, tá? Cito João Crisóstomo também, importante líder da igreja, que inclusive atribuiu o termo Bíblia, a coleção de livros que compõe a Sagrada Escritura, atribuiu o termo Bíblia, tá? Agostinho de Hipona, que estava citando, então, aí dentro da patrística ainda, né? 354, 430 da era cristã. Na escolástica, como eu falei, inclusive expliquei isso dentro de uma evolução histórica, tá? Na patrística, a igreja ainda não ocupa o cristianismo, vamos colocar assim, vamos diferenciar dessa forma, cristianismo e igreja, tá? Cristianismo, âmbito mais geral, e quando eu digo igreja, estou falando da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? A institucionalização da igreja. Então, no âmbito de cristianismo, quando temos diferentes igrejas e não tem uma liderança universal sobre elas, tá? Você tem ainda a situação em que ainda há perseguições terríveis, né? Não há uma liderança centralizada. Então você tem diferentes comunidades precisando lidar com os seus problemas, diferentes sés regionais, ok? Então você tem esses importantes nomes que surgem na patrística e que foram importantes defensores da fé cristã dentro do seu local, na sua região, tá? Irineu de Lyon, na Gália, tá? Orígenes em Alexandria, Tertuliano, acredito que mais voltado para Constantinopla, Agostinho de Hipona, norte da África, Atanásio também em Constantinopla, Basílio Magno na região onde é a Ásia Menor, né, hoje a Turquia. Então esses importantes nomes surgem nas suas regiões fazendo a defesa da fé de uma forma mais local, mas as suas obras posteriormente tornam-se mais universais, né? E na época da escolástica já temos uma outra estrutura. Então a igreja institucionalizada, flertando aí com o poder estatal, apoiada muitas vezes pelo poder estatal, tendo cristianizado aquele estado, formando agora importantes instituições, primeiramente as escolas agregadas às catedrais, para a formação da aristocracia e do clero, tá? Depois tornando-se a universidade, abarcando outros conhecimentos, outros níveis do saber, tá? Mas subordinados todos à teologia, porque estamos ainda na época da predominância da igreja institucionalizada, da Igreja Católica Apostólica Romana, ok? Então temos aí, este é o mundo da escolástica. Então na escolástica, como temos aqui a descrição, ó, escolástica também destacou-se, estou na página 17, tá? Também destacou-se, teve 8 séculos, 3 fases, transição e gestação da dialética,
tá? Dialética, que será muito utilizada depois por Hegel, né? Tese, antítese e síntese, tá? Alta escolástica é o 2, 3, escolástica tardia. O escolasticismo manteve o diálogo entre a teologia cristã, Bíblia e escritos dos pais da igreja. Veja, Bíblia e escritos. Isso é a tradição católica, tá? Então a tradição católica reputa ambos como igualmente relevantes, não só a Bíblia. Porque a igreja católica se entende a magistra sobre a Sagrada Escritura. Ela entende que é ela que canoniza a Bíblia, né? A Bíblia que que a autoriza como igreja, né? Fundamentada na Sagrada Escritura, mas é ela que canoniza a Bíblia, tá? Então a igreja entende que ela está acima do cânon, acima da Sagrada Escritura. Ela não submete ao cânon. É o cânon que é inventado ou formado por ela, tá? Então você tem essa visão, né? Bíblia e escritos dos pais da igreja, porque você tem esta equiparação de autoridade, né? As palavras do Papa posteriormente serão ditas como infalíveis, mas aqui os importantes teólogos, né? Os tratados, os concílios da igreja. Então você tem aqueles documentos conciliares que são reputados aí como relevantes para reger a fé. Então não adianta você levar em consideração só o que diz a Bíblia. Eles levam em consideração a Bíblia mais documentos conciliares, documentos papais, os importantes teólogos da igreja. Tudo isso era agregado como relevante dentro, né, do âmbito da igreja católica, tá? Então você tem esta época que lida dessa forma com o texto. Por isso que Lutero, na sua chamada para o debate, e depois na situação em que ele será levado ao tribunal, a dieta de Worms, diante Carlos V, se eu não me engano, e representantes papais também, alguns príncipes, né, eleitores da Alemanha, como o príncipe que depois dá guarida a ele, ele se confia totalmente na Sagrada Escritura. Ele diz: olha, se não me provarem dentro da Sagrada Escritura, eu não recuo. Então eu só poderei ser refutado se for refutado dentro da Sagrada Escritura. Então ele impõe isso, e os representantes da igreja de então, da igreja católica, não aceitam essa sua imposição, né? E entendem que ele deve se submeter aos concílios e aos teólogos da igreja, e ele tem isso como mera tradição humana, querendo então querendo valorizar a autoridade da Sagrada Escritura sobre tudo isso. Então surge um impasse. Desse impasse, Lutero ele é protegido pelos príncipes eleitores aí da Alemanha, tá? Principalmente um que era de Wittenberg, tá? Eu não me recordo o nome dele agora, mas ele era fundador da Universidade aí de Wittenberg e é quem protegeu Lutero, até que ele é sequestrado pelos seus apoiadores, porque senão ele seria morto no caminho de volta para casa. Ele é sequestrado e levado para o castelo de Wartburgo, onde fica um tempo, traduz o Novo Testamento, depois traduzirá o Antigo. Então ele produzirá toda aquela sua obra, né? E isso atentando contra esse tradicionalismo da Igreja Católica. Então era equiparado Bíblia e tradição, né? E aí é nisso que você tem essa diferenciação entre a Reforma e a Igreja Católica, né? No âmbito da teologia. Mas o escolasticismo ele será então esse movimento muito relevante, como ele coloca aqui, ó, pelo menos 8 séculos, né? Com essas fases determinadas, como ele diz aqui, e produzirá aí um conhecimento bastante vasto, como eu mostrei para vocês aqui, a Suma Teológica de Tomás de Aquino. O escolasticismo manteve o diálogo entre a teologia cristã, Bíblia e escritos dos pais da igreja, e a filosofia grega clássica. Agostinho de Hipona priorizou a filosofia de Platão, e Tomás Aquino, 1225 a 1274, a filosofia de Aristóteles. A escolástica predominante no paradigma da teologia científica foi alvo de críticas severas. Muitas agitações nas dimensões política, econômica, social e religiosa desafiavam a teologia. As grandes sínteses teológicas tinham pouca utilidade diante da vida cotidiana. Dos desastres naturais, das pestes, das guerras, do ódio,
paradigmas teológicos não são infalíveis e nem permanentes. Então você tem essa situação em que eles produziam respostas suficientes para esse âmbito acadêmico, mantendo-se sempre subordinado, tá certo, neste viés de Bíblia Sagrada e teologia da Igreja, né? Então você tinha aí as grandes obras dos teólogos da Igreja, os documentos conciliares. Então você produzia uma resposta a esses eventos que estivesse subordinada a esses limites, tá? Que estivesse subordinada a estes paradigmas, né? Então você tem um conhecimento sendo produzido dentro dessa forma, dentro dessa limitação, tá? Dentro desse quadro. Só que isso não necessariamente satisfaz os anseios, as perguntas, os questionamentos, tá? Que são levantados dentro da sociedade de modo geral, principalmente com o desenvolvimento histórico, outros âmbitos de forças, né? Outros meios, né? De força que vão crescendo independentemente da igreja e que vão resistindo ao seu domínio, tá? Resistindo ao domínio da Igreja Católica Apostólica Romana e querendo apresentar, então, querendo conquistar, na verdade, a sua independência em relação a ela, tá? Então, por isso que ele coloca aqui esses diferentes conflitos que produzirão, então, questionamentos importantes, e desses questionamentos, muitos representantes, muitos líderes, muitos pensadores que, de fato, vão querer uma limitação do poder da igreja, vão querer que a igreja, não que ela desapareça, que ela suma, que ela seja destruída. Quem vai querer mais este âmbito destrutivo será a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, de fato, vai ter esse viés mais violento, tá? Então, inclusive uma frase que eles não vão descansar até enforcar o último padre nas tripas do último rei ou monarca, né? Então você tem esse âmbito mais violento para a Revolução Francesa. Mas antes disso, a questão não era tanto a destruição da igreja, mas a limitação, tá certo, da sua autoridade ao ambiente religioso, tá? E que ela não tivesse mais a ingerência, o poder, a limitação sobre outros meios, como o meio acadêmico, por exemplo. Então, com isso você tem a queda, né? Com isso você tem o isolamento, tá? Do escolasticismo e da teologia de modo geral. A teologia vai sendo relegada aí, vai sendo marginalizada, né? Colocada aí de lado. Não vai sendo mais tida como reguladora de todo conhecimento científico, o que ela já foi. Tá? Ela foi de fato reguladora de todo conhecimento científico. A igreja impunha o índex, né? O índex é o que? A igreja diz: tais livros podem ser lidos, tais livros devem ser rejeitados. Então, quando alguém caía em desgraça diante da igreja católica, ela isolava totalmente aquela pessoa. Falava: olha, esta pessoa, os livros dela, o que ela diz, não podem ser lidos por ninguém. Então esse é o índex. Ele impõe qual o conhecimento que pode ser propagado e o que deve ser evitado, tá? O que não pode ser, o que não pode ter espaço. E é exatamente isso que eles não querem. Eles querem que as universidades tenham independência, as pessoas estejam livres destas imposições, dessa dominação, tá? Então você tem a queda disso conforme vai avançando alguns movimentos: reforma protestante, humanismo, renascimento, humanismo, iluminismo, vão avançando. A igreja católica vai perdendo cada vez mais espaço e poder, e com isso o escolasticismo vai caindo em desuso. Como ele coloca aqui, né? As suas respostas não atendiam mais às necessidades da sociedade de modo geral. Paradigma da teologia disciplinar. Então você tem agora uma alteração, tá? Então a teologia já esteve num âmbito mais, vamos colocar assim, no âmbito mais eclesiástico, tá? No qual o grande esforço era a oração, o ensino e a liturgia, tá? Então, meios pelos quais a igreja se fortalecia e se afirmava diante de um mundo de perseguições, tá? Passando para uma teologia mais científica, tá? Na qual a igreja se institucionalizou, ocupa uma posição preponderante na sociedade, e essa teologia se profissionaliza, tá? Chegando até o topo com a escolástica,
na qual ela pretende dar resposta a todas e quaisquer questões da sociedade, até que ela vai sendo desprivilegiada, outros movimentos vão surgindo e vão empurrando ela para a marginalização. E aí a resposta que ela dará a isso é uma transformação. Então ela sofrerá modificações importantes na chamado paradigma da teologia disciplinar, tá? Na página 17 ainda nos diz, ó, a teologia disciplinar nasceu com a modernidade e, mesmo sendo alvo de muitas críticas, predomina até os dias atuais. A teologia, com pouca influência no campo universitário e no saber em geral, organizou seu sistema disciplinar de conhecimento. Então ela precisa se adaptar. Então ela subdivide, porque dentro de cada âmbito desse ela desenvolverá uma metodologia própria, tá? Então é uma teologia bíblica, é uma teologia sistemática, é uma teologia histórica, tá? Uma teologia dogmática. Então para cada uma delas há uma metodologia própria, tá? Há um escopo, né? Há uma alçada de estudos, tá? Que cada uma delas conduzirá. Teologia bíblica, né? Primeiramente aqui, teologia bíblica concentra-se nos aspectos literário, histórico, teológico, interpretativo, a fim de identificar as ideias teológicas de cada autor ou documento em seus contextos, tá? E aí depois ele passa já para a teologia histórica. Mas a teologia bíblica ela vai trabalhar em sinese com a teologia exegética, tá? Teologia exegética e hermenêutica. A hermenêutica, eu gosto de exemplificar, não sei se meu exemplo é dos melhores, tá? Mas eu acho que serve para alguma coisa. Hermenêutica e exegese. Hermenêutica é a caixa de ferramenta, exegese é a ferramenta específica. Então, na hermenêutica você tem as regras, tá? As diferentes regras interpretativas e de aplicação. Você precisa interpretar e você precisa aplicar. E você tem essas regras dentro da grande hermenêutica, a caixa de ferramentas. Mas para cada uma dessas aplicações você terá uma ferramenta exegética. Por exemplo, traduzir um texto do Antigo Testamento. Você precisa de um léxico do hebraico. Você precisa conhecer a língua original para você poder entender o que foi dito no original. Entendendo o que foi dito no original, você vai fazer uma paráfrase para aplicar isso, tá? Numa outra língua. Então você precisa lá buscar os elementos linguísticos dessa outra língua que combinam com esta. Ou você mantém uma hiperliteralidade e enfraquece a possibilidade de entendimento daquela língua para a qual está sendo traduzida, ou você faz ali não somente uma tradução, mas uma interpretação, para que você possa, né, colocar aquilo em termos que seja entendido naquela outra forma de linguagem, tá? Então você tem aí uma exegese. A exegese é uma ferramenta específica para esse trabalho. A exegese extrai do texto o seu sentido. Tendo extraído do texto o seu sentido, entendendo o que ele diz, o que o autor quis dizer, aí você pode aplicar, aí você usará como recurso outros meios, como a homilética, construindo um sermão a partir, né, daquele entendimento correto da Sagrada Escritura, tá? Então, dentro dessa questão da teologia bíblica, você cita comentários bíblicos, por exemplo. Comentário bíblico, o que ele se propõe? Ele vai analisar livro por livro da Sagrada Escritura, empregando nessa análise ferramentas de exegese, de hermenêutica, de história, de geografia, tá? De arqueologia, ok? De paleografia, examinar o próprio texto, né? O material do texto, né? Interpretação, léxicos, né? Grego, hebraico, no caso aqui o Antigo Testamento, Gênesis, então léxico do hebraico, tá? Gênesis da Deuteronômio, o Pentateuco. Então você terá aqui uma ferramenta que flerta muito com a teologia bíblica, tá? Que vai examinar, vai comentar esses textos. No caso desse comentário bíblico aqui, o Beacon, e também vou mostrar aqui o comentário NVI, eles vão trabalhar dentro do grupo de versículos, tá? Ele não é como Champlin, que vai versículo a versículo, tá? Ele vai trabalhar em grupos de versículos. Então, ó, o Criador e a criação, 1 a 2, 3, né? O primeiro período que ele vai trabalhar aqui. Aí ele pega aqui 1, 24 a 31,
tá? Ele vai pegar grupos de textos e vai construir um comentário, e para que esse comentário esclareça o texto, vai lançar mão de diversas ferramentas interpretativas, para que isso possa de fato ser esclarecedor quanto ao texto que ele está examinando, tá? Então você tem essa ferramenta muito relevante, ferramenta extraordinária, que é o chamado comentário bíblico. Temos ali o de Beacon, tá? E temos aqui também o comentário bíblico NVI, que num volume só tem Antigo e Novo Testamento. Comentário de F.F. Bruce, tá? Comentário bíblico do Novo Testamento, do comentário bíblico Antigo e Novo Testamento, que trabalha também a partir, né, desse organização de grupos de versículos, ó, 4, 8, 37. Aí ele vai indicando aqui em que versículo, a que versículo diz respeito esse trecho do seu comentário, tá? Então temos aqui outro comentário bíblico relevante, outro comentário bíblico importante, que é o comentário de F.F. Bruce, da editora Vida Acadêmica. Então, temos aí a chamada teologia bíblica, tá? Teologia bíblica. Vamos dar sequência aqui. Vamos lá, paradigma disciplinar, teologia bíblica. Estou na página 18. Página 18. Teologia histórica. Teologia histórica. Investiga o desenvolvimento histórico das doutrinas cristãs e das heresias, e identifica fatores cruciais que influenciaram sua origem e proliferação. Abrange a história da igreja, a história das missões e a história das doutrinas. História da igreja, história das missões e também história das doutrinas. Inclusive tem um livro ali, História da Teologia Cristã, tá? Da editora Vida. É fundamental para você fazer esse estudo, né, essa análise aqui quanto a este âmbito da investigação, que é o âmbito histórico, tá? Então a teologia bíblica tem como sua estrutura o próprio texto da Sagrada Escritura. Então vai analisando ele e aplicando as diferentes ferramentas para a compreensão daquele texto. Na teologia histórica, o importante aí é todo o contexto histórico que está em torno dos textos da Sagrada Escritura. Então ele está pegando aí pelo contexto histórico. Então você tem aqui algumas obras que eu posso citar. Comentário Histórico-Cultural da Bíblia, por exemplo, é uma obra extremamente relevante para isso, né? Para fazer essa investigação, tanto do Antigo Testamento, Comentário Histórico-Cultural da Bíblia, Antigo Testamento. Então você tem dentro, né, de todo, a partir da organização dos textos bíblicos. Então vamos ver aqui, por exemplo, ó, livro de Samuel, primeiro livro de Samuel 27, 2 ao 3, ó, 27, 2 e 3, sobre Gate, vai trazer esclarecimentos. Aques 27, 6, Ziclag, 27, 7, uma nota cronológica que ele está trazendo para esclarecer. Para 27, 8, Jesuritas. Essa é uma obra extraordinária que vai, respeitando a estrutura do texto bíblico, fornecer informações relevantes de cunho histórico. Então, enquanto ali no comentário bíblico a preocupação é uma preocupação mais exegética, é uma preocupação mais devocional, de aplicação pessoal, também de entendimento, né, para que você possa ter compreensão do significado exato do texto. Aqui ele vai sempre priorizar aspectos historiográficos, né, aspectos da historiografia do texto. Então fornecer, aí vai juntar um pouco de geografia, um pouco de arqueologia, tá? Mas sempre fornecendo subsídios para entender contexto histórico, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Temos essas obras aqui extraordinárias. Outras obras que colaboram com a teologia histórica, temos, por exemplo, isso aqui, ó, Flávio José, História dos Hebreus. História dos Hebreus de Flávio José, tá? Colaborando aí, né, com essa pesquisa, com esse estudo no âmbito histórico. Não somente ele, mas temos também aqui outras obras que cito, né, aqui Flávio José, uma obra mais clássica, né, uma obra mais antiga. Uma obra mais moderna de história de Israel, né? História de Israel no Antigo Testamento. Temos aqui Eugene H. Merrill, Eugene H. Merrill, editora CPAD. História de Israel no Antigo Testamento. O mais clássico, de Flávio José, História dos Hebreus, também da CPAD. E aqui mais moderno, História de Israel.
é necessário ler os dois, porque com Flávio Josefo você tem informações, nem todas elas são informações 100% seguras, tá? Então algumas de fato o próprio Flávio Josefo não tinha como investigar corretamente tudo que ele descreveu. Então alguma coisa pode sim conter equívocos, conter erros, tá? Mas é muito importante, enquanto informações de um cunho mais clássico, entender, né, as contribuições que Flávio Josefo deu com essas informações, tanto no âmbito judaico quanto cristão. E Eugene H. Merrill já vai pegar a partir de uma metodologia muito mais moderna, tá? A partir de uma metodologia muito mais atual, fazendo uma historiografia que segue regramentos científicos muito mais atualizados e principalmente tem disponível informações de cunho arqueológico, de cunho histórico, geográfico, muito mais amplos do que Flávio Josefo teve na época dele, tá? Então, a partir, né, dessas informações que ele tem disponível, ele vai nos fornecer uma organização, um entendimento muito mais aperfeiçoado de tudo aquilo que estava sendo disponibilizado na época de Flávio Josefo. Então você vai ter aí uma pesquisa modernizada, uma pesquisa ampla, uma pesquisa fundamentada, tá certo? Com um nível acadêmico muito bom e que vai poder te atualizar em relação a esses contextos, tá? Então você vai ter uma atualização muito mais importante em relação a todos esses contextos. O cristianismo através dos séculos é uma delas. Eu tenho também aqui a obra de Justo Gonzalez, tá? História Ilustrada do Cristianismo de Justo Gonzalez. Eu não vou pegar agora, mas é outra obra também de cunho histórico fundamental. Inclusive eu gosto sempre de repetir a frase que um povo sem história está fadado a repetir os mesmos erros. Um povo sem história está fadado a repetir os mesmos erros. Então temos que ter muito cuidado na averiguação, tá certo? Na propagação, no incentivo à aquisição de conhecimento histórico. Por isso que os livros de história têm que se propagar, tem que ter cada vez mais trabalhos voltados para a área de história. E você precisa comparar historiadores. Então você pega diferentes livros de história do cristianismo, tem esse de Early, né? Você tem Justo Gonzalez, você tem outros livros aí importantes também de história do cristianismo. Você faz uma leitura comparativa entre eles. Eles vão se complementar e em alguns momentos vão entrar em conflito em algumas informações, e você pode checar outras fontes, né, terceiras fontes, para que possa estar construindo um entendimento cada vez mais seguro, mais amplo em relação à história. História do cristianismo, tá? Então temos aí esses materiais que auxiliam com o quê? Teologia da história, tá? Investiga o desenvolvimento histórico das doutrinas cristãs, como eu falei, tem ali história da teologia, história da teologia cristã, tá? Que faz essa investigação também. Identifica fatores cruciais que influenciaram sua origem e proliferação. Abrange história da igreja, história das missões e história das doutrinas, né? Conforme abordado aqui já. Teologia sistemática. A gente vai estudar de uma forma bastante ampla cada um desses pontos aqui que estão sendo destacados, tá? Então eles estão sendo colocados aqui apenas como uma apresentação, e ele vai discutir ponto a ponto cada um deles aqui em outros tópicos. Mas somente para você ter uma ideia, enquanto a teologia bíblica, a sua estrutura segue o texto, tá? Sua estrutura segue a cronologia, não vamos colocar cronologia porque não é muito correto, mas segue a ordem, segue um índice dos livros. Então ela vai se preocupando sobre cada livro, sobre cada trecho do livro, sobre cada capítulo, sobre cada grupo de versículos, tá? Ela vai se preocupando sobre cada perícope, tá? Então a perícope, aquilo que envolve o mesmo assunto, começo, meio e fim, independentemente de quantos versículos tem ou se tem mais de um capítulo, a perícope. Ele se preocupa então dentro daquela perícope em trazer contribuições para o entendimento. Então ela é estruturada a partir da ordem de livros, a teologia bíblica, e sobre a investigação que ela faz daquela perícope aplica as ferramentas. E aí você tem diferentes comentários com diferentes tendências. Um comentário mais devocional, posso citar aqui o Matthew Henry, tá? Que tenho ali também disponível. Um comentário mais de cunho homilético, tá?
WISB, por exemplo, tá? Ou mais devocional também, né? Como eu já citei Matthew Henry, também WISB, tá? Um comentário mais técnico, eu acredito que possa citar o comentário NVI. Eu, pelo menos o pouco que eu li desse comentário, enxerguei assim uma preocupação mais técnica de disponibilizar ferramentas importantes da teologia atual, ok? E você tem outros comentários de um cunho mais liberal, por exemplo, posso citar ali comentário de São Jerônimo, outros comentários com uma ênfase mais fundamentalista, e aí o comentário, por exemplo, comentário de Champlin, tá? Que é muito utilizado em nosso meio, mesmo tendo cuidado com o universalismo que é professado por Champlin, ok? Mas temos então esses comentários, né, que são muito importantes. Então temos aí essas diferentes ferramentas. São ferramentas fundamentais, importantes, mas seguem diferentes metodologias de abordagem, tá? Essa abordagem, como eu falei, né, da teologia bíblica, diferente da abordagem proposta pela teologia sistemática. Na teologia sistemática, eu até vou fazer a leitura aqui e a gente vai trazer aqui alguns exemplos, né? Este núcleo analisa e apresenta o panorama ordeiro e sistematizado dos temas. Não é à toa que ela se chama sistemática. Sistemática porque ela está priorizando os temas, doutrinas centrais da fé cristã. Prolegômenos, na introdução, Bíblia, Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, homem, pecado, salvação, igreja e escatologia. Esses são os temas. São os temas que regem, tá, a metodologia de pesquisa da teologia sistemática. Então tudo que diz respeito à Bíblia, tá? Então temos aí a bibliologia, tá? Tudo que diz respeito à Bíblia será pesquisado e será apresentado dentro desse estudo, né? Dentro dessa pesquisa. Tudo que diz respeito a Deus, temos por exemplo teontologia, né? Que estuda especificamente acerca de Deus, né? Ou teologia apenas. Então temos aí teontologia, que diz respeito acerca de Deus. Seguindo, temos Jesus, aí podemos falar de cristologia, estuda acerca de Cristo, ou soteriologia, estuda acerca da salvação, né, pessoa central da salvação, o Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, abordamos em pneumatologia ou paracletologia, como alguns chamam. Acerca do homem, podemos falar de antropologia bíblica, né, ou antropologia teológica, como alguns gostam de citar. Sobre o pecado, podemos abordar isso em hamartiologia, salvação, a soteriologia, como havia citado, igreja, eclesiologia, a escatologia também já está citada aí, posso citar também angelologia, tá? Então temos aí essas matérias que são doutrinas centrais da fé cristã e que estão abordadas dentro do âmbito da teologia sistemática. Aí é fundamental, de fundamental importância que você tenha, né, em sua casa algumas teologias sistemáticas que possam, né, te guiar nesta investigação. Por exemplo, coloco aqui, né, uma teologia sistemática que adquiri recentemente, chamada Palestras Introdutórias à Teologia Sistemática, de Henry Clarice Thyssen. Henry Clarice Thyssen. Tem também ali a de Wayne Grudem, tá? A de... não estou me recordando agora. Tem Schaeffer, tá? A teologia sistemática de Schaeffer, a de Wayne Grudem, a de Strong, tá? A teologia sistemática pentecostal, a teologia sistemática de Stanley M. Orton, que também é uma tendência pentecostal. Então temos aí a de Louis Berkhoff, que é reformada, tá? Essa aqui que é dispensacionalista. Então temos algumas tendências, porque a teologia sistemática, ela seguirá a tendência teológica de seu autor ou autores, né? Da equipe que trabalhou fazendo aquela pesquisa. O que ela propõe vamos apresentar todo esse conhecimento subordinado aos temas. Então os temas esses conforme eu apresentei. Mas a ótica que será lançada sobre cada um desses temas, né, a forma de pesquisa e principalmente a argumentação construída dentro deles, estará vinculada, né, à teologia professada pelo autor ou autores dessa determinada teologia sistemática. Por exemplo, essa aqui, ó, Teologia Sistemática de Eurico Bergstein.
Teologia sistemática de Eurico Bergsten, que é uma tendência assembleana, pentecostal, tradicional, ok? Pentecostal histórica. Então temos aqui Eurico Bergsten e a sua teologia sistemática. Então temos aí essas diferentes obras, que são obras extremamente relevantes e que estão ligadas a esse estudo, essa pesquisa dentro da teologia sistemática, ok? Teologia prática se preocupa com a ação correta que resulta da doutrina correta. Aplica as produções teológicas à prática em todas as instâncias: igreja, Estado, escola, família, arte, ciências, etc. Teologia não pode ser mera teoria, mas prática. Dentro dessa questão da teologia prática, eu posso citar aqui alguns livros de dogmática, tá? Tem ali alguns livros de dogmática cristã. E posso citar também um importante trabalho, que é um trabalho de aplicação dessa teologia, tá? Dessa teologia à igreja. Como? Através da pregação do evangelho. Então, por exemplo, teologia prática, podemos falar em homilética, que homilética é o quê? Pregação das Sagradas Escrituras. A Sagrada Escritura será proclamada. Tá? Então, na proclamação das Sagradas Escrituras, requer conhecimento teológico suficiente para isso, uma organização, tá certo? Um trabalho com esboço, comunicação, né? Boa comunicação. Então, tudo isso é trabalhado dentro do âmbito da homilética. Cito aqui as obras de homilética de Gilton Moraes. Do púlpito ao ouvinte, é a última, né? Vamos pegar aqui a primeira. Tá aqui. Da pesquisa ao púlpito, do ouvinte à prática, tá? E do púlpito ao ouvinte. Aqui na verdade é a última, né? Da pesquisa ao púlpito, do púlpito ao ouvinte e do ouvinte à prática. Temos aqui as 3 obras de Gilton Moraes, obras de homilética, editora Vida, ok? Então temos aí uma teologia prática, uma dita teologia prática. Vamos lá. Áreas afins. Inserem-se neste núcleo estudos judaicos, estudos gregos, tá, helenistas, estudos história e cultura das religiões, história da arte, filosofia, sociologia, psicologia e economia. Dentro desses estudos afins, cito aqui a obra de J.P. Moreland e William Lane Craig, que são grandes apologistas da fé cristã. A obra Filosofia e Cosmovisão Cristã, de editora Vida Nova. Então, uma obra que de fato trabalha de uma forma muito importante essas questões importantes ligadas à filosofia, respostas cristãs, né, a este mundo, por isso a cosmovisão. Então temos aí trabalhando essa cosmovisão cristã, defendendo o cristianismo diante dessas diferentes questões relevantes, importantes, né, que circundam, né, que interagem com a igreja e com os cristãos. É uma importantíssima obra de filosofia cristã. Áreas afins, teologias e outros saberes. Áreas afins, teologia e outros saberes. A teologia veio para o Brasil com os conquistadores. Depois, no Estado moderno brasileiro, defendeu-se um ensino irreligioso, ateu e laicista, tá? Só lembrando que laicista não é necessariamente ateu, tá? Então, de fato, em algum momento acabou se priorizando um ensino de fato irreligioso e ateu, e a partir de certos defensores, né, certos operadores do ensino que instrumentalizaram o âmbito acadêmico e acabaram priorizando esta forma de tratar, desprezando o conhecimento religioso, a contribuição que o cristianismo forneceu para a formação do mundo ocidental. Então eles, cuspindo no prato em que comem, construíram então esta visão distorcida, essa visão que despreza, né, esse conhecimento de âmbito religioso. Mas o laicismo, na verdade, propõe que não há uma religião oficial, que o Estado não tem uma religião oficial. Ele promove a liberdade, tá? Então a liberdade de culto, liberdade de profissão de fé, liberdade do ensino dessas doutrinas, mas ele não as promove, ele não as apoia, não subsidia, tá? O Estado não subsidia
esses ensinos religiosos de qualquer tendência religiosa. Ele apenas defende a sua liberdade. Então as pessoas, direito constitucional, né, ela tem essa liberdade de livre organização, de profissão de fé. Então esse é um Estado laico, um Estado que não se envolve com nenhuma das religiões e defende a sua livre afirmação, desde que não seja para prejuízo, né, da sociedade, né, para trazer algum tipo de violência, algum tipo de perseguição, humilhação. Então promove então essa liberdade. Eis aí o laicismo. O laicismo não é anti-religioso. O laicismo é um Estado que não se envolve com nenhum tipo de profissão religiosa. Teologia, metafísica e religião foram desprezadas pelo positivismo, pois careciam de pertinência e de sentido. O positivismo é uma das correntes deste âmbito mais humanista, né? Então o positivismo, que foi importante na França, na época da Revolução Francesa, é uma religião do homem, né, praticamente. Depois ela vem para o Brasil, ela torna-se muito relevante no âmbito militar, ela inclusive enfraqueceu na França, perdeu força, mas aqui ela continua forte, principalmente no âmbito do militarismo. O positivismo é muito presente nessa corrente da sociedade. Hoje, porém, a realidade é outra. Defende-se a relevância do sagrado, a abertura à espiritualidade, o diálogo entre religiões. A própria teologia foi reconhecida pelo MEC. A teologia deve dialogar com outras disciplinas, não é autossuficiente. Então a teologia, inclusive hoje, existem escolas de teologia que conseguem vamos dizer assim, uma chancela, né, do MEC, né, conseguem promover essa certificação a nível MEC, ok? Mas desde que ela interaja de forma muito próxima à filosofia, à sociologia, tá? Então não é autossuficiente, como diz aqui. Ela precisa, dentro da sua grade, incluir muitas matérias de cunho filosófico, para que ela possa então ser chancelada aí, né? Ter uma certificação do MEC. Então a teologia que praticamos é uma teologia livre, tá? Uma teologia eclesiástica, uma teologia com viés à formação de líderes e ensinadores eclesiásticos, que não precisa, que dispensa a chancela do MEC, ok? A economia. A economia capitalista, centrada no mercado, no espírito de luta e no capital, impõe desafios à teologia, às igrejas e aos cristãos. A filosofia, com sua busca desinteressada pela verdade, interage com a religião, política, direito, educação, história e com a teologia. A sociologia explica o comportamento social, os grupos e as interações humanas dos tempos bíblicos à atualidade. A psicologia pode deixar sua contribuição, pois estuda o indivíduo na sua totalidade, corpo, mente, pensamento, afeto e ação. Com relação à psicologia, cito um grande estudioso chamado David Hunt, que tem um vídeo inclusive bastante provocador. Não existe psicologia cristã, tá? Por que eu cito David Hunt? Para que a gente possa ter um equilíbrio na aproximação com a psicologia. A psicologia, de fato, não existe um tratado de psicologia cristã, tá, normativo, que possa ser integrado dentro das grandes grades universitárias de psicologia. Tá? A psicologia está dentro do âmbito do humanismo, tá? Está dentro da área de humanas, tá? E ela, a partir de alguns pressupostos, exclui alguns elementos tidos como verdade a partir da Sagrada Escritura, como a visão tripartite do ser humano, né? A tricotômica, na verdade, corpo, alma e espírito. A psicologia, a partir dessa visão humanística, vê o homem mais como uma máquina mesmo, tá? Um organismo, mas não um ser que detenha características ou elementos espirituais. Então ela dispensa esse conhecimento de uma origem mais metafísica, tá? De um âmbito mais metafísico. Ela não valoriza isso. Então, quando um cristão interage com a psicologia, ele tem que ter esse cuidado e esse conhecimento de que ali não há uma interação muito próxima com os pressupostos bíblicos, né, com os fundamentos bíblicos. Ele terá que adaptar algumas coisas. Então, ele promove algumas terapêuticas importantes, relevantes dentro da psicologia, mas muita coisa ele adapta, ok? Então, de fato, existem grandes psicólogos dentro do cristianismo que usam bem os conhecimentos, as terapias ali propostas
e que adaptam isso a partir de uma cosmovisão cristã. Então ele precisa ter essa consciência e esse cuidado. Para terminar aqui essa aula, vale lembrar que a teologia escolástica perdeu parte do prestígio por não acompanhar as transformações de seu contexto. Hoje também o mundo globalizado passa por transformações frenéticas, profundas e irreversíveis em várias áreas. Está a teologia preparada para dialogar, com outras áreas? Está a teologia preparada? Dialogar com outras áreas pode ser benéfico. Dialogar com outras áreas pode ser benéfico. Pode ser benéfico, ok? Gostei dessa forma como ele colocou. Por quê? Porque pode também não ser benéfico. Não será benéfico se a teologia se subordinar a essas outras áreas do saber. Ela precisa dialogar, precisa também manter as suas bases e manter a sua posição. Em alguns momentos dá para se aproximar, mas em outros momentos é necessário manter um necessário afastamento, ok? Então na próxima aula, que será o capítulo 3, serão investigados estas áreas do saber conforme indicados nesse paradigma da teologia disciplinar. Tá? Então vemos aqui teologia bíblica exegética, tá? Teologia sistemática, teologia histórica. A gente vai falar um pouco mais especificamente sobre cada um deles, tá? E aí a gente parte depois para noções de teologia bíblica. Então a gente vai encerrar por aqui essa aula. Posteriormente a gente dá sequência falando um pouco mais sobre essas áreas específicas. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando. Peço para que você curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal. Já estamos a mais de 3.150 inscritos. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.